Pessoal do céu, o que eu vou fazer com essa caixa e esse monte de tecido aqui? A minha amiga falou que ela compra lençol para a cama dela e os lençol não dá certo porque a cama é muito grande. Manda fazer lençol e os lençol não fica bom, não dá certo, fica mini saia. Daí eu falei para ela, talvez você esteja comprando o tecido errado para fazer o lençol. Falei, então eu vou calcular o tecido para você e você compra o tecido e eu faço um lençol para você para ver se dá certo. Daí então calculei o tecido e ela me trouxe o tecido aqui, agora eu vou fazer o tal lençol, né? Vamos ver se daí vai dar certo. E então daí eu já vou aproveitar e vou ensinar vocês a calcular o tecido certo para o tamanho de colchão de vocês, para que o lençol fique do tamanho certo. Então, como que a gente faz para a gente calcular o nosso tecido de acordo com o nosso colchão? Porque agora tem colchão de toda a altura, né? Largura e altura. De primeiro era só 30 centímetros, agora não, agora é de todo tamanho. Então, como que a gente faz para calcular? A primeira coisa, eu poderia calcular num quadrado, mas para ser de mais fácil compreensão, eu achei melhor calcular aqui na caixa. Para ser de mais fácil compreensão, então a primeira coisa que vocês fazem, vocês medem a altura do colchão. Eu vou pegar a altura do colchão dela, que é 40, tá? É bem alto. Então, vou pegar 40 e vou anotar aqui 40, que é a altura do colchão. Só que tem 40 aqui e 40 aqui. Então, são dois lados de 40. Então, vem mais 40 aqui. Daí, nós somamos aqui, então dá 80. Daí, nós vamos medir aqui em cima da cama, tá? Essa medida aqui, em cima aqui, que é o colchão, o comprimento do colchão. O comprimento do colchão dela é 1,98. Daí, nós colocamos aqui, ó, 1,98. Com mais esse 80. Mais o 80 aqui. Daí, abaixa o 8, 8 e 9 dá 7 aqui, foi 1, dá 2 aqui. Daí, então, foi 2 metros e 78, tá? Por que o 80? Porque desceu o lençol até aqui e desceu o lençol até aqui. Agora, nós sabemos que aqui também desce 40 e aqui desce 40. E a largura da cama dela aqui, olha, a largura aqui é de 1,58. Então, nós vamos vir aqui e vamos colocar aqui 1,58 mais 80, que é 40 e 40. Então, mais 80. Aqui vem 8, 8 e 5, 13, e foi 1, 2. Então, 2,38 é a largura do lençol dela. Só que daí eu não vou trabalhar com esses quebrados. Aqui em cima eu vou arredondar para 2,80. E aqui embaixo eu vou arredondar para 2,40. 2,40. Então, para fazer esse lençol, vocês precisam comprar, no mínimo, 2,90 metros de tecido por 2,5 de largura. Se vocês comprar com 2,20 de largura, não dá. Ou então, no máximo, 2,40. Só que daí vai tirar a vira do elástico. Já vai ficar um pouco mais curto. Não vai ficar bom, já vai ficar um pouco mais curto. Então, o dela, eu pedi que ela comprasse de 2,5. Ela trouxe para mim até um pouquinho mais largo. E aqui também ela trouxe mais tecido, vai sobrar. Então, agora eu vou arrumar o tecido para nós cortarmos com 2,90, vou cortar com 2,90. E quando for tecido de algodão, esse aqui é malha, não vai encolher muito. Quando for tecido 100% algodão, eu aconselho vocês a lavar. O meu lençol eu faço em casa, eu primeiro molho o tecido para depois eu fazer o lençol, porque ele encolhe bastante.
Então, eu vou cortar, no resultado final, aqui eu vou aumentar 10 centímetros e aqui também vou aumentar 10. Então, vai ser mais 10 aqui e mais 10 aqui, tá? E se o tecido for sobrar só um pouquinho, já pega e coloca tudo, tá? Então, agora eu vou arrumar o tecido e daí eu venho mostrar para você como que a gente corta o canto para colocar o elástico. É só o lençol mesmo, não tem sublençol. Primeiro eu vou acertar bem o tecido aqui, deixar ele certinho, ó, porque aqui ele não tá certo, para não ficar torto. Daí eu venho aqui cortar com vocês. Então o tecido já está arrumado, dei uma arrumada nele aqui, né, porque ele estava todo bagunçado, para mim fazer a medida. Eu já fiz a medida, então a medida aqui, esqueci da medida para cá. Então aqui eu falei para vocês que eu ia fazer ele com 2,80 mais 10 de acréscimo para encolher, e aqui 2,40 mais 10 de acréscimo. Então a largura já é todo o tecido que eu mandei comprar de 2,5, tirei um pedacinho ainda, né, porque estava com defeito. E aqui vai ficar com 2,90. Então eu vou cortar 2,90 aqui, olha. Se eu colocar 2 vezes a fita, vai dar 3 metros, né? Porque a fita é de 1,5 m. Então daí eu venho aqui, ó, marco 1,5 m aqui. Daí puxo o tecido para cá e vou marcar mais 1,40 m para dar 2 metros e 90. Deixa eu colocar a fita aqui. Para dar 2 metros e 90. Que se eu colocar a fita inteira, aí, aqui, ó. Se eu colocar 2 fitas, dá 3 metros. Tá. Daí aqui, eu já risquei e eu coloquei alfinete porque eu ia mexer nele, né? Então, eu já coloquei alfinete, já tá certinho. Coloquei alfinete aqui para mim cortar. Tá. Aqui sobrou esse aqui, ó. Daqui vai dar fronha. Agora eu vou arrumar ele para mim cortar os cantos. Então agora aqui o que eu fiz? Eu juntei as 4 pontas do tecido. Olha, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Juntei as 4 pontas da malha. E, gente do céu, malha é o bicho. Eu não sou fã de trabalhar com malha mesmo, porque ela enrola tudo. Da hora que eu tô aqui tentando desenrolar e ela tá enrolada. Daí, o que eu vou fazer? Então, a altura do colchão dela é 40. Então, daí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, olha, e vamos marcar, lá, o colchão dela é 40, mas tem o elástico. Eu vou colocar um elástico largo aqui. Então, eu vou colocar 42 e vou marcar aqui. Daí, venho do lado de cá e marco também 42. Aqui. Daí, venho aqui e marco também 42. E passo um risco. Agora, nesse risco aqui, eu marco também 42. Aqui. E fecho esse retângulo. Que não é um retângulo, aqui é um quadrado. 40 por 40, 42 por 42 é um quadrado. Tá. Então, isso aqui é a altura na lateral, aqui na beira do colchão dela, e na cabeceira do colchão. Então, 42 por 42. Deixa eu só dar uma conferidinha. Tá, 42 e 42. Agora eu venho aqui e corto, deixando 1 centímetro de costura.
Aí, saiu 4 quadrados. Porque eu tô com as 4 pontas. 1, 2, 3, 4. Agora, eu estou com a malha pro lado direito. Então, é só eu vir aqui e juntar aqui. Olha. Junto aqui. Ó, certinho aqui. Beirinha aqui. Eu vou passar no overlock, porque é malha. Junto essa parte. Vou juntar aqui só para vocês verem, porque o meu overlock tá virado para cá. Daí não dá para vocês verem como que eu vou fechar, ó. Vem aqui, junto o outro lado. Olha, dá certinho as costuras, porque fiz 42 por 42. Então, ele dá certinho. Aqui. Daí aqui. Se quiser fechar pelo direito, pode fechar pelo direito e daí passar outra costura pelo avesso, né? Fazer francesa. Olha, bate todas os cortes, porque foi cortado junto, né? Então bate todas as costuras. Põe mais uma aqui. Só para vocês verem como as costuras bate todas elas. Vamos ver a última agora, que ficou por baixo. Mas bateu também. Aí. Agora, é só fechar o canto e daí passar o elástico. Agora, ficou com 40 centímetros aqui, né? Agora, não é possível que vai ficar mini saia esse lençol. Ai, eu vou fechar e passar no overlock. Vou passar no overlock, daí fechar. Daí eu venho mostrando como que eu passo o elástico. Então, eu já passei a costura aqui no canto, olha, 40 centímetros, ficou bem grande. Passei a costura aqui, fiz francesa. E agora eu já fiz os outros cantos, eu vou medir o elástico. Daí, como que eu fiz aqui? Eu tenho galoneira, eu podia fazer na galoneira. Mas para vocês que às vezes não tem galoneira, daí como que eu fiz? Então, eu fui no ferro e passei aqui, ó, vinquei 1 centímetro aqui, olha. 1 centímetro, não, menos que 1 centímetro. Eu vinquei até o tamanho do elástico. Como que eu medi o elástico? O elástico, eu tenho ele aqui, olha, eu vou colocar esse tanto de elástico. O elástico, vocês colocam o tanto que vocês quiserem. Se quiser colocar nele inteiro, vocês colocam inteiro. Mas do jeito que eu ensinei vocês medir e cortar, não precisa colocar nele inteiro. Então, eu vou colocar só esse tanto aqui de elástico. Nem me lembro mais quanto que deu aqui de elástico. Deixa eu ver quantos centímetros que deu. Bom, então como que eu vou medir o elástico, né? O elástico deu 70 centímetros. Então, eu dobro a metade aqui. Essa metade aqui, ele vai vir aqui na costura. Mas para mim esticar o elástico tanto certo, eu venho aqui, olha, e marco ele inteiro. Marco aqui inteiro, porque ele vai vir até aqui. E daí eu pego essa parte aqui e coloco aqui, olha. Nele dobrado assim, ó. Aqui. Porque daí já fica a primeira vira da dobra, tá? Daí prendo com alfinete aqui. Daí puxo essa outra ponta e prendo aqui, olha. Prendo essa ponta aqui. E a outra ponta eu prendo lá do outro lado. Daí ele vai esticar tudo isso aqui, olha. Vou franzir esse aqui. Daí eu vou na máquina e vou passar uma costura aqui. Vocês podem passar no ponto reto ou no zigue-zague. Eu tô passando no zigue-zague. Daí depois que passar no zigue-zague, daí é só virar pra cá e prespontar. Eu vou ver se dá para filmar ali eu passando o zigue-zague, né? Vou tentar ver se dá para filmar, tá bom?
Então, eu coloquei o lençol aqui, coloquei o elástico, ele tá preso aqui na costura e o resto aqui tá solto, olha. E aqui tá dobrado meio centímetro, esse lado aqui tá com meio centímetro certinho. Daí, aqui vocês podem pregar do jeito que vocês quiserem. Olha, eu vou esticar o elástico um pouco, vou segurar aqui e vou puxar lá atrás. Eu costumo costurar a malha puxando lá atrás, olha. E vou passar. Deixo a agulha ali dentro. Estico novamente. Aqui. E agora eu vou pegar metade do que eu tenho aqui, ó. Pronto, cheguei na costura. Olha, ficou bem franzidinho. Agora eu vou terminar de pregar o resto, depois eu volto prespontando. Então eu já costurei, né, toda a bainha, fiz na máquina reta e agora eu tô chegando aqui no final da parte com elástico, olha. Então eu passei o zigue-zague aqui e agora eu vou prespontar. Daí para prespontar eu tô prespontando na costura reta, olha. Daí eu costumo esticar lá atrás, assim, para daí não ficar arrebentando a linha. Sempre deixa a agulha dentro do tecido, porque senão puxa a máquina, né? Puxa com tudo, olha. Só puxar para cá assim, ela já acerta. Cheguei na costura. Aí, agora tem esse pedacinho aqui para me terminar. Eu vou terminar, daí eu mostro para vocês. Então, aí ó, aqui ficou a altura do lençol, tá? E aqui ficou a parte do elástico, olha. Ficou bem forte o elástico. Daí já passei em tudo. A bainha ficou feita uma bainha normal, olha. E aqui, ó, como que fica o acabamento. Aqui, que daí ele já vem direto, né? Aqui o acabamento. E daí agora eu vou dobrar ele para vocês. E ele ficou enorme. Olha, ficou muito grande. Eu vou dobrar ele agora para vocês verem como que ficou. Olha, então ele ficou assim. Agora eu vou desdobrar, ó, puxar para cá. Olha aí, para vocês verem como que ficou, ó. Então ele ficou assim, ó, ficou bem grande. E aqui, ó, a parte que vai descer, ó, dos 40 centímetros, né? Daí, só puxar pra cá. Como assim. Daí, dobra aqui. Pronto. Tá feito o lençol.